Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso projeto de pesquisa. E o tema do nosso projeto de pesquisa é o impacto de bebidas açucaradas sobre a saúde bucal, ou seja, sobre os dentes. Vocês costumam beber muitas bebidas açucaradas, como refrigerantes, energéticos, sucos artificiais? Com certeza, né? Pois é uma tentação mesmo. Mas essas bebidas, elas são bebidas que elas apresentam uma concentração de açúcar muito grande, uma concentração de açúcar bastante elevada e também uma concentração de ácidos. E eles têm um grande potencial para poder desgastar o esmalte dos dentes e, consequentemente, predispor todos nós a situações de cáries e outros problemas bucais. Então, nós vamos escolher como data prevista para a apresentação desse projeto a terceira semana de março. E essa data foi escolhida justamente porque no dia 20 de março comemora-se o Dia Mundial da Saúde Bucal. Então, para a gente poder se alinhar bem com essa data, nós vamos tentar organizar esse projeto para que ele seja apresentado na terceira semana de março, certo? Então, vamos abordar essa questão da saúde bucal e a questão da ingestão de alimentos açucarados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 200 milhões de pessoas no mundo, elas apresentam-se com uma grande precariedade da atenção à saúde bucal. E isso reduz grandemente a qualidade de vida das pessoas, porque quem já sentiu uma dor de dente sabe como isso realmente é algo que incomoda bastante e é uma dor que lateja e que não para. Então, é extremamente importante que a gente cuide da nossa saúde bucal, que a gente saiba quais alimentos a gente deve evitar e quais alimentos a gente deve preferir e como que a gente deve realizar uma saúde bucal. Mas muitas vezes não fica claro para a gente, né, por que esses alimentos eles trazem esses problemas para a saúde, como é que eles desgastam o esmalte dos dentes. Fica uma coisa um pouco distante da gente, a gente não consegue então enxergar, visualizar bem como é que isso acontece. Então, como a gente sabe, os nossos dentes eles são feitos de ossos, né? Os ossos têm uma grande concentração de cálcio e eles são revestidos por um esmalte. E para poder simular os dentes, então, nós vamos utilizar ovos crus como exemplo do que essas substâncias açucaradas podem causar aos nossos dentes, correto? Então, vamos entender um pouquinho melhor como é que vai ser esse nosso projeto. Bem, para que a gente possa realizar então o nosso projeto, nós vamos utilizar 3 ovos crus. E esses ovos que nós iremos utilizar, eles irão representar, através de sua casca, o esmalte dos dentes. Então, como foi dito, essas bebidas bastante açucaradas, como refrigerantes, sucos artificiais e também energéticos, eles contêm um alto teor de açúcar e também um alto teor de ácido. E isso predispõe os nossos dentes a cáries e também a uma série de manchas. E nós vamos então tentar observar esses efeitos sobre a casca do ovo. Essa é a nossa intenção. Fazer de conta que os ovos estão representando os nossos dentes e nós então iremos utilizar para isso copos descartáveis em que nós iremos então imergir esses ovos, sendo um ovo imerso em um copo contendo refrigerante de cola, o outro ovo nós vamos imergir num suco artificial, que vocês podem escolher o sabor que vocês quiserem para poder realizar o experimento, e no outro copo nós vamos colocar somente água, que será o nosso controle. E em seguida,
após 24 horas desse ovo imerso nessas soluções, o primeiro contendo refrigerante, o segundo contendo um suco artificial e o terceiro contendo apenas água, nós vamos então remover esses ovos desses copos contendo essas soluções e vamos observar a transferência de corante para a casca do ovo. Isso vai ser importante porque vai mostrar para a gente como é importante também a gente higienizar os dentes após a ingestão desse tipo de alimento, para que a gente possa então manter uma boa saúde oral e evitar que os nossos dentes fiquem manchados. Bem, então para isso nós vamos precisar de que materiais? 3 ovos crus, vamos precisar de 3 copos de plástico, 3 copos descartáveis, e vamos precisar de refrigerante de cola, vamos precisar de um suco artificial e vamos precisar também de água. E para que a gente possa então realizar o teste de limpeza, nós vamos precisar de uma escova de dente e vamos precisar também de um creme dental, ou seja, uma pasta de dente simples mesmo das que vocês têm em casa, para que a gente possa então escovar esses ovos após esse período em que eles ficarão imersos aí nessas 3 soluções. Bem, vocês entenderam bem como que nós iremos desenvolver esse nosso projeto? Bom, então para isso eu gostaria que vocês se dividissem em grupos de 6 alunos e esses grupos de 6 alunos então irão realizar esses procedimentos que nós listamos em casa, certo? Então essa primeira etapa do projeto ela vai ser realizada na casa de vocês. Então vocês irão utilizar os copos descartáveis para poder colocar o refrigerante de cola, pode ser Coca-Cola, pode ser Pepsi, pode ser qualquer refrigerante de cola da preferência de vocês. O suco artificial, ele pode ser um suco pronto, ele pode ser também um suco desses de sachê, que vocês prefiram então diluir primeiro e depois colocar no copo descartável. E o outro copo que é a água. A água vai ser o nosso controle. Mas o que é o controle, professor? O controle é aquela etapa da pesquisa em que a gente realmente vai visar que não aconteça nada de prejudicial, nada daquilo que as outras substâncias irão causar na casca do ovo. Então a água, por ser uma substância neutra, ela provavelmente não vai trazer nenhuma mancha. Vocês devem então dar preferência por utilizar uma água limpa, uma água filtrada, uma água mineral, ou mesmo uma água da torneira, mas que seja uma água limpa, não seja uma água com impurezas. Então vocês irão realizar essa primeira etapa em casa. No dia seguinte, vocês irão então remover esses 3 ovos desses recipientes aí que nós citamos e cuidadosamente vocês irão trazer esses ovos aqui para a sala. E aqui na sala nós vamos realizar então a segunda etapa do projeto, que é a etapa de limpeza. Mas nós vamos então poder observar como ficou cada ovo, né? E como ficaram os ovos dos diferentes grupos. Aqueles que optaram por um suco com corante laranja, outros que podem ter optado por um corante vermelho, outros por um corante azul. A escolha vai ser de vocês. O importante é que vocês tragam esses ovos para a sala de aula e que a gente possa então aqui observar como ficaram os ovos após 24 horas imersos nessas soluções e
comparar então com os diferentes grupos. E aqui nós iremos realizar então a segunda etapa, que é a etapa de escovação. Será que esses corantes vão sair da casca do ovo após a gente escovar? Mas professor, que pasta de dente eu devo trazer? Não tem problema, vocês podem escolher a pasta de dente que vocês já tiverem em casa. Caso vocês queiram trazer pastas de dentes diferentes para a gente testar também o potencial de diferentes pastas de dente, vocês podem trazer. Mas o importante é que vocês tragam cuidadosamente esses ovos, de preferência armazenados aí naquela forminha, né, que já tem um formato apropriado para transportar o ovo. E se vocês puderem, vocês embalem esse ovo aí com um papel filme para que ele fique preso, e tem que trazer o ovo inteiro, tá? Não vale quebrar o ovo, não pode deixar quebrar o ovo. O importante é a gente chegar aqui na sala de aula e poder comparar como ficaram esses ovos depois de 24 horas imersos nessas soluções. E na segunda etapa, então, nós vamos utilizar uma escova de dente. Precisa ser uma escova de dente nova? Não, pode ser uma escova de dente já velha, uma escova de dente usada que vocês não usam mais. Se quiser trazer uma nova também, não tem problema. Nós vamos realizar a segunda etapa aqui, que será a etapa de escovação, e nós vamos ver aí como é que as pastas de dentes vão conseguir remover essas manchas, se elas irão conseguir remover também essas manchas ou não, certo? Então essa será a nossa segunda etapa, a etapa de teste. Então, vocês irão trazer esses materiais, porém, um dos grupos, vocês podem escolher entre vocês, não irá realizar os procedimentos em casa. Apenas um dos grupos irá trazer todo esse material e no início da aula nós iremos então realizar os mesmos procedimentos que vocês realizaram no dia anterior, aqui no início da aula. E após o final de todas as apresentações, de todas as escovações que nós iremos fazer nos ovos que ficaram 24 horas imersos nessas soluções, nós iremos então remover os ovos do experimento que nós estaremos realizando no horário da aula. E isso vai dar para a gente um parâmetro de como o tempo de exposição a essas substâncias afeta também a capacidade de limpeza dos nossos dentes, do nosso esmalte. Será que vai ser a mesma coisa? Será que se eu deixar um tempo menor, que vai ser somente o tempo da aula, esse ovo vai ficar mais limpo ou ele vai curar imediatamente da mesma forma que os que ficaram aí praticamente 24 horas imersos nessas soluções? Vamos observar tudo isso? Então, vamos nos preparar para o projeto. Eu desejo um excelente projeto de pesquisa para a gente. É algo simples, mas é algo importante, não só para conscientizar a todos nós, mas para que nós possamos também conscientizar os nossos filhos, os irmãos mais novos, as pessoas que têm um pouco menos de orientação do que a gente. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos e nós nos vemos no dia da nossa apresentação. Tchau!